Estreia amanhã, né, na fase de grupos, porque já jogou as fases preliminares, é o Botafogo, né? O Botafogo, ao contrário do Fluminense, joga em casa. No estádio Newton Santos, deve ter bom público lá, o torcedor está mais animado com as recentes atuações, com as vitórias. O Botafogo enfrenta o Júnior Barranquilla, da Colômbia. E a gente vai colocar aqui também a provável escalação do Botafogo desse jogo, né? Que está à espera do seu novo técnico, todo mundo esperando o Arthur Jorge, que está tentando se resolver lá com o Braga de Portugal. Gatito no gol, a defesa com o Matheus Ponte na lateral direita, né? Vale lembrar que o Damian Soares está suspenso, foi expulso. Pedir só pra galera deixar o like aí no vídeo, quem não for inscrito e gostar aqui do nosso conteúdo, gostar do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e se puder compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ajudar a gente a crescer no YouTube. No jogo contra o Bragantino, a defesa com o Halter e o Barbosa, que têm sido titulares, e o Hugo na lateral esquerda, o Marçal está machucado. A dúvida ali entre Marlon Freitas e Tietê. Aliás, todos os jogos do Botafogo há essa dúvida da formação dos volantes, né? Sempre é uma incógnita. Gregory e Eduardo. No ataque, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino. A boa notícia para o botafoguense, além do melhor rendimento, dos bons resultados que apareceram aí nas últimas rodadas, é que Luiz Henrique e Jefinho estão recuperados, participaram já de parte do jogo contra o Boa Vista na final da Taça Rio, no final de semana, e devem ficar à disposição, vão ficar à disposição no banco de reservas, são alternativas para um jogo que gera muita expectativa do torcedor. Eu acho inevitável. Devem ficar à disposição. Aqui eu gostaria de ver o Danilo Barbosa como titular. Danilo tem jogado muito, tem jogado até mais que o Gregory, né, ali protegendo a zaga, mas enfim, a gente confia no treinador, né? Vão ficar à disposição no banco de reservas, são alternativas para um jogo que gera muita expectativa do torcedor. Eu acho inevitável que o torcedor... É evidente que o torcedor do Botafogo queria estar decidindo o Campeonato Carioca e não ter jogado essa Taça Rio. Uhum. Agora, uma vez que aconteceu, eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo está enxergando algumas semelhanças de roteiro com o ano passado. Óbvio que ninguém quer o mesmo desfecho na parte final. Mas ano passado o Botafogo joga a Taça Rio, depois do início ganha. Decepcionante do Campeonato Carioca, mas acima de tudo usa esse período como recuperação de jogadores que estavam fora, outros retornam. O Júnior Santos, por exemplo, que estava tinha ficado fora do clube um período, tinha ido para o Fortaleza, retorna. E agora o Tiquinho, né? Ficou machucado. O Tiquinho ficou machucado no ano passado, no começo do ano. Até o estádio estava fora de uso, porque estava questão do gramado, de colocação do gramado. Enfim, de novo o Botafogo tem esse período da Taça Rio, dá uma respirada, se prepara e vai recuperando os jogadores, ou reincorporando os jogadores. Moralmente parece estar recuperado. E acho que o fundamental é isso, ele recuperou paz, né, para trabalhar. Acho que esse é o ponto mais importante. Fundamental esse jogo de estreia, porque o Botafogo, como estava no pote dos times que vieram da fase de classificação, não pegou o pior dos grupos possíveis, mas pegou um grupo que é traiçoeiro, né, com o LDU, com o próprio Júnior de Barranquilla. Universitário. E o Universitário do Peru, que em tese provavelmente pode ser a quarta força do grupo, mas entre Botafogo, LDU e Júnior de Barranquilla provavelmente vão se decidir as duas vagas. Então vem... Universitário que ganhou ontem, surpreendentemente, da LDU, virada por 2-1. Não tem nenhum time bobo nesse grupo do Botafogo, não. Tem que tomar cuidado e jogar sério contra todo mundo. Esse jogo em casa é fundamental. O Botafogo tem praticamente uma decisão logo na estreia. E vocês acompanharam aí? A discussão do John Textor, ele fazendo diversas acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro, sem apresentar provas, né, para a imprensa, nada disso. Diz que deixou as provas nas mãos dos procuradores e estamos aguardando o desenrolar. Fato é que ele jogou um monte de coisa no ar e os clubes que foram citados estão se manifestando. Hoje, por exemplo, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, criticou o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo. Vamos acompanhar. Eu quero aqui colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também
atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF. O Botafogo, como instituição, tem o nosso respeito, a nossa admiração. Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, de repudiar tal declaração, atitude que não ajuda o futebol, não contribui ao futebol. Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que ele mostre documentos, mas não fale abertamente, atingindo milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube. Portanto, a nossa indignação é tamanha e representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele manifestou, o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Mas antes de mais nada, preliminarmente, estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube. Uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, eu quero dizer ao senhor John Textor que se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora ele vai começar a entender o que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro. Bom, tá aí o Júlio Casares. Agora, no início da noite, a Federação Paulista de Futebol também soltou uma nota e diz o seguinte: diante das gravíssimas acusações, sem qualquer prova, que o senhor John Textor tem feito a clubes e profissionais de Palmeiras e São Paulo, a Federação Paulista de Futebol informa que está em contato com os departamentos jurídicos dos clubes para prestar todo o apoio necessário em qualquer esfera. Futebol não é e não pode ser palco para ilações que mancham a honra e a integridade de instituições e profissionais. Clubes que têm gestões vitoriosas com profissionais internacionalmente conhecidos, como Palmeiras e São Paulo, devem ser respeitados. Tão ou mais grave do que os crimes contidos nas denúncias vazias propagadas por Textor são as calúnias contra clubes e seus colaboradores. Assim, a federação enviará ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o órgão tome providências urgentes. É preciso esclarecer essa situação, se ele tem as provas, que as apresente, para que haja punições necessárias. Caso contrário, ele vai ter que se retratar e, de repente, pagar alguma punição imposta, provavelmente, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, Massur? O que está acontecendo é muito grave, né? Porque a coisa está escalando, né? No início era jogar no ar que houve manipulação no campeonato. Agora se começou a nomear clubes. E ao nomear clubes, você envolve jogadores, você envolve carreiras, você envolve reputações. É preciso ter muito cuidado com isso. É importante entender como isso está surgindo, né? O Botafogo tem o auxílio de uma empresa. Aliás, é muito curioso isso, né? Porque a empresa que está auxiliando o Botafogo teria procurado... um contrato com o Campeonato Carioca, então, né? Com a Federação do Rio. Se a Federação do Rio contratou essa empresa, ela reconhece nessa empresa idoneidade para trabalhar. E se essa empresa disse que o campeonato do ano passado houve manipulação prejudicando um filiado da Federação do Rio, por que essa Federação do Rio não se manifestou clara e de maneira contundente para que a CBF apurasse essas denúncias, protegendo o seu filiado do campeonato do ano passado? Isso não aconteceu. Tem sentido. Mas, enfim, seguindo. Isso é feito a partir de uma empresa, ela tem acesso, checa através de muitos dados, comportamentos de jogadores nos jogos e vê quantas estatísticas desses jogadores terminam por diferir muito de desempenho em outras partidas. Isso, eventualmente, é um ponto de partida para o início de uma aferição se, cruzando esses dados, como, por exemplo, dados de apostas em alguns jogos, se há nesses mesmos...
dados de apostas que se relacionam com essas mesmas estatísticas e movimentos anormais em apostas de outros jogos, se pode eventualmente iniciar alguma investigação porque há algum indício de que possa ter havido um movimento atípico em relação a esses jogos. Ou seja, é tudo muito embrionário para que se jogue no ar como isso e trate isso como prova. Isso é no máximo um indício de que possa fazer isso em silêncio. É evidente, gente. Né? Apresenta as provas que ele diz ter para os procuradores, a polícia, se for o caso, e que haja uma investigação. Porque aí dá todo o direito a gente de achar que o que está havendo, antes de tudo, é uma tentativa de justificar a não conquista de um campeonato que se apresentou ao alcance da mão. E aí é preciso fazer justiça só num ponto. É evidente que a forma como o Textor está se manifestando, ela extrapola todos os limites do que a gente já viu no Campeonato Brasileiro em relação à falta de cuidado com o produto, falta de cuidado com a reputação das pessoas. Agora, o futebol brasileiro opera de maneira habitual nesse terreno, né? Quando o Hulk disse que lá dentro mandam dar cartão para ele, ou quando... Isso aí é uma questão que sempre que alguém está perdendo muito, acontece esse caso. Quando está ganhando, ninguém fala nada de arbitragem, ninguém fala nada de cartão amarelo, de cartão vermelho, enfim. Mas sempre que está perdendo, sempre que alguém se sente muito prejudicado, joga a culpa na arbitragem, joga a culpa em manipulação e não gera esse burburinho todo. O Hulk já falou, o Fred antigamente já tinha falado isso várias vezes, que o campeonato tinha acabado, que o campeonato era manipulado, era roubado, enfim. E não teve esse barulho todo. Do Abel e seu assistente Abel disseram também, que bem não lembrado. podia o Palmeiras ganhar de novo o campeonato. Tá quase muito... O Abel reclamou, quando estava, 15 pontos atrás do Botafogo, o Abel Braga reclamou lá, né? Abel Ferreira. Reclamou que tinha uma conspiração, que não ia deixar o Palmeiras ser bicampeão no campeonato, blá, 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 blá. Aí o Palmeiras foi campeão, passou o Botafogo e não se falou mais nisso por parte do Palmeiras. E outros tantos exemplos de outros clubes, é muito comum no futebol brasileiro se tentar justificar resultados ou frustrações esportivas, manchando a reputação de muita gente sem apresentar nenhuma prova. Não. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Quem chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta. E mais tarde a gente volta aí com o pós-jogo de Botafogo e Júlio Barranquilla. Barranquilla ou Estudiante? Nem lembro mais. É Estudiante, né? Enfim, depois eu vou descobrir aqui e a gente vai fazer uma livezinha pós-jogo. Tamo junto, abraços, até a próxima.